Olá, meu nome é Daniel da Costa e você está no canal Fragmentos Filosóficos. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like e se inscrevesse no meu canal. E se você gostar do nosso conteúdo, que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo. É, esse vídeo que eu fiz, na verdade, é sobre a minha leitura da peça de denúncia da Procuradoria-Geral da República, de Bolsonaro e mais 33 agentes da organização criminosa que tentou dar um golpe no nosso país. A denúncia da PGR contra Bolsonaro e 33 aliados seus segue um caminho adequado de apresentação, diante da complexidade dos crimes contra a democracia cometidos por sua organização golpista. A peça apresenta uma linha histórica dos atos preparatórios do golpe, julgando a tentativa e não a sua consumação, porque a tentativa do golpe é que é o crime. Tá? Como aponta a denúncia, reunir a cúpula das Forças Armadas para planejar a ruptura institucional já configura insurreição. Além disso, os artigos 359L e 359M do Código Penal deixam claro que a tentativa de golpe é um crime punível em si, pois, quando bem-sucedidos, tomando o poder, portanto, os golpistas obviamente não são punidos. Obviamente, é claro, porque eles estão no poder, né? Quem está no poder não vai julgar a si mesmo. Outro dado importante é que a trama é reconhecida como ação de uma organização criminosa, uma ORCRIM. E toda organização criminosa, como nós sabemos, possui um líder, uma equipe organizada hierarquicamente, né, vamos dizer assim, os postos de comando e ao chefe principal, né, e com um propósito definido, um organograma, né, uma organização do que vai ser feito e um cronograma, né, com o tempo de quando serão feitas as coisas que eles se propõem fazer. O grupo golpista do Bolsonaro compreendia a necessidade de apoio internacional para a ruptura democrática, como evidencia um documento apreendido que recomendava, né, explorar bases legais internas e externas, ou internacionais, para justificar a ação golpista deles. Esse esforço persiste até hoje, se nós pararmos para ver, tá? Com parlamentares bolsonaristas viajando ao exterior para difamar o Brasil e suas instituições, buscando sanções estrangeiras contra o próprio país. Isso reforça a urgência de mudanças na lei para tipificar crimes de alta traição. Porque não é possível nós continuarmos acompanhando esses parlamentares que se valem do dinheiro público, que se valem dos seus devidos cargos públicos e parlamentares, e assim, viajando o mundo para expor o nosso país, para difamar o nosso país, difamar as nossas instituições, a fim de conseguirem que esses outros países cometam alguma ação de retaliação contra nós. É uma coisa impressionante isso, é uma coisa impressionante nós assistirmos isso e vermos essas pessoas continuarem fazendo isso. Obviamente, isso já está dentro do DNA do golpe, né? Tem um outro grupo também que faz parte, que são os Kids Pretos, que é um apelido dado a um grupo de militares das Forças Especiais do Exército Brasileiro, né? Altamente treinados para executar missões de alto risco e sigilo de combate ao terrorismo, guerrilha, sabotagem e inteligência, e cuja formação é toda ela custeada com dinheiro público. Tá? Esse grupo Kids Pretos também é arrolado na peça como parte da organização criminosa, com participação e protagonismos assim evidentes. Né? Os caras eram ativos, extremamente ativos nessa trama e nessas ações golpistas. Né? Notoriamente na ação de tentativa de assassinato ou de preparo para o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes e de uma pessoa que até agora nós não sabemos quem. Então, assim, uma coisa que chama a atenção é também justamente esses Kids Pretos, né, serem esse grupo de militares tão bem formados, com dinheiro público, obviamente ganhando um salário acima da média do povo brasileiro,
se prestarem a fazer isso contra o seu próprio país, né? Isso é algo que impressiona a gente, né? A organização criminosa tinha como núcleo central Bolsonaro e altos membros do governo e das Forças Armadas, que aderiram progressivamente ao plano golpista conforme ele era elaborado. Mauro Cid, ajudante de ordens e homem de confiança de Bolsonaro, atuava como intermediário e porta-voz do presidente, transmitindo suas ordens ao grupo golpista. Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais, e daqui a pouco nós vamos entender isso, foi responsável pela proposta do decreto golpista. Né? Ele que escreveu esse rapaz, esse cara. Apresentado por Bolsonaro aos comandantes militares, sendo rejeitado por dois deles. Né? O comandante do Exército rejeitou e o comandante da Força Aérea também, da Aeronáutica. Apenas quem aceitou esse formato, esse esboço aí, foi o comandante da Marinha, né? O Garnier. Esse Martins, né, acho que para a gente lembrar, ele é aquele sujeito conhecido por sua ligação com movimentos neonazistas. Né? E obviamente ele reflete a conexão do governo Bolsonaro com essas ideologias extremistas neonazistas no Brasil e no mundo. Ele é aquele indivíduo que fez aquele sinal de supremacista branco, né? Dos supremacistas brancos, na lapela do seu paletó em uma sessão do Senado. Esse Martins aí, né? Esse sujeito aí. Diz a denúncia: as ações coercitivas foram executadas por membros das forças de segurança pública que se alinharam ao plano antidemocrático, especialistas regiamente pagos, e aí eu cito, especialistas regiamente pagos e com formação custeada pelo dinheiro público. O grupo golpista adotou uma estratégia coordenada para cometer crimes contra as instituições democráticas, estruturando a tentativa de golpe em múltiplos atos, em vez de em uma única vez, em uma única ação. A execução do plano exigiu tempo, pois era preciso consolidar narrativas contra as instituições, provocar a instabilidade social e instigar violência contra os poderes estabelecidos e as autoridades. A denúncia do procurador Gonê segue essa lógica, conectando a delação de Mauro Cid a indícios concretos, reuniões, documentos e ações, ou seja, a provas cabais do crime de tentativa de golpe de Estado. Então, não é apenas a delação do Mauro Cid, mas é a parte da delação dele que é comprovada, que tem base em provas materiais, provas cabais, diálogos, textos, reuniões, registros nos órgãos públicos de entrada e saída de pessoal, tá tudo ali, né? Então não é só uma questão de que é a denúncia do Mauro Cid, mas é uma denúncia corroborada por provas robustas, né? Além disso, a trama golpista ainda persiste, com parlamentares bolsonaristas e o próprio Bolsonaro contestando o sistema eleitoral e desafiando o STF. O impressionante é isso, eles continuarem ainda nessa mesma vibe golpista, né? Outro dado interessante é o fato de haver uma semelhança muito forte entre os diálogos golpistas da organização criminosa do Bolsonaro com os diálogos fascistas e também golpistas da Lava Jato, né, entre Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. É muito interessante você ler os diálogos que estão postos na denúncia da PGR, e você lembra da Vaza Jato, né? E você percebe claramente, né? Assim, o mesmo tom, né? Em ambas há o mesmo tipo de empenho golpista, a mesma consciência de que estavam cometendo crimes, eles sabiam que estavam cometendo crimes, a mesma sensação de impunidade e o mesmo ódio ao presidente Lula e à democracia inclusiva e participativa que o presidente Lula representa. O Bolsonaro ele tinha uma plena convicção de que ganharia as eleições, né? E na reunião ministerial de 5 de julho, conforme descrito na denúncia, Bolsonaro afirmou que a aprovação da PEC da bondade, né, aquela distribuição dele de dinheiro, né, voucher para taxista, caminhoneiro, aumento no valor do Bolsa Família, tal, ele acreditou e ele dizia que ganharia com 70% dos votos, né? E qualquer resultado diferente disso, para ele, seria fraude eleitoral.
O que demonstra que, obviamente, por trás das ações desse fascista ou de qualquer fascista, ações populistas, essas são ações populistas, né? Não há nenhuma intenção verdadeira de combate à fome, à pobreza e de melhora da vida da população. Tá? É puramente eleitoreira. Né? A participação de servidores das forças de segurança na trama golpista revela que os altos salários e benefícios, em vez de evitar a corrupção nessas pessoas, incentivam nelas um distanciamento da realidade social. A ideologia liberal, que reforçada na formação desses profissionais, né, nos currículos de formação dessas pessoas, nós citamos já algumas e vamos citar outras, né? O que está ali são os valores da ideologia liberal. Isso faz com que eles assumam para si um individualismo extremo, tornando-os suscetíveis, né, essas pessoas, né, sempre propensas, né, ao radicalismo neofascista e golpista. Essas pessoas ganham um ótimo salário, vivem bem, têm assim, o futuro garantido, o futuro profissional garantido, aposentadoria garantida, uma boa qualidade de vida para si e suas famílias. E essas pessoas se distanciam da vida social, da vida da população, a vida real do trabalhador brasileiro. E isso faz com que essas pessoas acreditem que elas são o que são e recebem o que recebem porque tem mérito. Elas conseguiram passar no concurso público e elas acreditam terem méritos, né? E que se as pessoas não conseguem chegar onde elas chegaram, é porque são incompetentes. Tá? Então esse é o sentimento dessas pessoas. Né? E isso está embutido dentro do currículo de formação delas. De alguma forma, isso não é afetado na formação para o cargo público que elas vão exercer. Né, com altos salários, etc. E tal. É preciso rever o conteúdo desses currículos, é preciso ver o que essas pessoas aprendem, porque não é possível que pessoas que são regiamente pagas justamente para não cometerem crimes e não serem corruptas, façam exatamente isso, porque recebem um ótimo salário. Né? Isso é algo que me chamou também a atenção. Outro indício do objetivo golpista foi encontrado na sede do Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, que é o partido também do Bolsonaro, e na sala do Bolsonaro, um texto impresso sobre a decretação de estado de sítio e garantia de lei e da ordem, que seria o discurso do ex-presidente no momento da tentativa de golpe. O mesmo documento estava no celular de Mauro Cid, reforçando a conexão entre os envolvidos e a premeditação do crime de golpe. O discurso encontrado na sala de Jair Messias Bolsonaro reforça o domínio que este possuía sobre as ações da organização criminosa que ele chefiava, especialmente sobre o qual seria o desfecho dos planos traçados, a sua permanência autoritária no poder mediante o uso da força, ou seja, ditadura. Né? Era isso que estava em questão. O general Braga Neto, preso atualmente e também indiciado pela PGR, afirmou à época que o dinheiro para custear a ação de assassinato do presidente da República, Lula, vice-presidente Alckmin, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais uma pessoa que não foi identificada, havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio, um total de R$100 mil. E, obviamente, o Ministério Público já deve estar investigando também isso, e em breve nós saberemos quem são esses agentes dessa organização criminosa, integrantes do agronegócio também, que participaram, financiaram toda essa tentativa de ruptura institucional no país. A organização criminosa visava criar um cenário de instabilidade social para justificar, então, politicamente, a assinatura do decreto golpista por Jair Bolsonaro. A ideia era aproveitar momentos como a Copa do Mundo de 2022 e o fim do mandato para agilizar a elaboração desse decreto. Em 18 de 11 de 2022, Bolsonaro e Felipe Martins, aquele do gesto neonazista, se reuniram no Palácio da Alvorada para discutir o decreto redigido por Felipe Martins. A reunião foi confirmada por Mauro Cid. Em 26 de 11 de 2022, Sérgio Cavalier questionou se Bolsonaro estava ciente da ação e Mauro Cid confirmou que sim, o presidente estava informado. Então, não há possibilidade do Bolsonaro dizer que não sabia o que estava acontecendo, de que ele foi apenas uma vítima de tudo isso. Né?
O apoio da Marinha, especialmente do comandante Garnier, também indiciado, foi crucial para viabilizar as ações golpistas. Tá? A peça acusatória da PGR, então, descreve que o cenário de instabilidade social após as eleições de 2022 foi, então, um resultado de uma longa construção da organização criminosa que, desde 2021, incitava a intervenção militar e espalhava ataques aos poderes constitucionais, além de disseminar a falsa narrativa de fraudes nas eleições. Que obviamente que Bolsonaro, há esses dias atrás, voltou a propor, né? Voltou a propagar a narrativa de que as eleições foram fraudadas, né? E que as urnas elas são fraudáveis. Novamente ele voltou a essa tese, né? Depois pediu desculpa, mas voltou. Relatórios de inteligência, como o do mês 6 de 2023, já indicavam a ameaça de atos violentos e invasões de prédios públicos, mas essas informações foram mantidas restritas ao círculo mínimo dos denunciados, sem serem compartilhadas com as autoridades competentes. Ou seja, eles sabiam de tudo, mas não compartilharam as informações para que, obviamente, nenhuma medida fosse tomada. Esta foi uma omissão dolosa, né, criminosa, por parte dos responsáveis pela ordem pública no Distrito Federal. Ou seja, o governador Ibanez Rocha, que não foi indiciado, Anderson Torres, indiciado, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro, foi também ex-diretor-geral da Polícia Federal e que, no fatídico 8 de janeiro de 2023, ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal de Brasília, né? No governo do atual governo Ibanez, governador Ibanez Rocha. E também Marília Ferreira Alencar, uma delegada da Polícia Federal que, designada para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Brasília, se colocava em uma posição importante dentro da estrutura de segurança pública da capital federal e, obviamente, foram assim muito importantes para o desfecho, o desfecho fatídico da invasão dos prédios públicos, né? E a sua depredação pelos golpistas no dia 8 de janeiro. Esses agentes da segurança pública de Brasília, simplesmente ao não tomarem medidas para evitar a violência, agiram em favor do plano golpista, né? Tanto essa Marília e o Torres obviamente estão indiciados, plenamente indiciados. O Torres está preso e essa delegada, né? E só para a gente ter uma ideia, uma delegada da Polícia Federal com um salário inicial, início de carreira, é R$ 27.000. Tá? Uma pessoa ganha um salário desse com todos os benefícios que você pode imaginar que um cargo desse confere. Tá? Uma pessoa com uma carreira, ela é desde 2007, então portanto são 18 anos de Polícia Federal. Essa mulher se presta a fazer isso, né? E assim, de uma forma ativa, extremamente aloprada, né? Ela sim vibrava, ela se dizia ansiosa para que acontecesse logo, tal, né? É impressionante isso, né? É impressionante. Para mim, essa questão sobre a responsabilização por crime de prevaricação, que foi no caso aí um crime de deixou de fazer aquilo que deveria fazer, caso esses altos escalões sejam condenados, deveria abrir um debate sobre a punição de figuras políticas e autoridades que negligenciam, né, cumprir as suas obrigações durante alguma coisa, um fato tão assim deletério como esse do golpe, né? Ou, por exemplo, da pandemia, né? E se isso ocorrer, se for aberta aí vamos dizer assim, um precedente jurídico, né, nós devemos aí colocar no banco dos réus pelos crimes que aconteceram na pandemia, o senhor Rodrigo Maia, que na época chegou a ser no momento da pandemia, foi presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que o antecedeu, que também pegou uma parte da pandemia, né? E também o procurador Augusto Aras, indicado por Bolsonaro, que simplesmente engavetou todo o processo da CPI. Então seria interessante, né, esses condenados aí por prevaricação
abrisse aí um precedente jurídico para também, vamos dizer assim, elencarmos também esses indivíduos aí por crime de prevaricação na pandemia, durante o período da pandemia. Enfim, o senhor Jair Messias Bolsonaro e mais 33 golpistas foi indiciado pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Esses são os crimes pelos quais já se avalia que Bolsonaro pegará no mínimo 28 anos de cadeia. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas para que ele chegue a elas. Valeu, até o próximo.